Tudo bom, pessoal? Como vão vocês, meus caros alunos, meus caros colegas concurseiros que estamos nessa batalha do dia a dia? Esse é o nosso site euqueropassar.com.br. Essas são as nossas aulas de Direito Administrativo. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar e nós vamos estar trabalhando hoje com a responsabilidade civil do Estado. Pessoal, na aula passada nós terminamos de falar sobre servidores públicos e começamos a introduzir a questão da responsabilidade na administração pública. Nós trabalhamos primeiramente com a responsabilidade do servidor público, que é uma responsabilidade subjetiva, como nós vimos na aula passada. E hoje nós vamos trabalhar com a responsabilidade civil do Estado, correto? Então nós vamos fazer uma recapitulaçãozinha, as diferenças entre a responsabilidade civil do Estado e do agente do Estado, e depois nós vamos entrar realmente nessa matéria, que é muito importante, pessoal. Tá? Primeiramente nós vamos estar falando sobre a responsabilidade civil do Estado, que ela é o quê? Ela é uma responsabilidade que se relaciona à reparação de danos causados a terceiros em decorrência das atividades e omissões do Estado. Desde já a gente já pode ver que o quê? Que o dano causado pelo Estado ele pode vir de duas formas. Ele pode vir através de uma ação estatal ou então de uma omissão estatal. E essa ação e essa omissão, elas estão relacionadas ao que? Elas estão relacionadas a danos causados a terceiros e em decorrência de atividade estatal. Correto? Então, ela pode vir de um servidor público ou até mesmo do próprio órgão da administração pública. Tá? Pessoal, essa teoria chama-se teoria do risco administrativo, que ela influencia o quê? Ela fala que o quê? Ela fala que o trabalho administrativo ela tem um risco próprio, inerente dele. As funções que o Estado ela exerce, ela tem riscos inerentes a essas funções, correto? Por exemplo, se eu presto um serviço público, como coleta de lixo, existe um risco ligado a essa função, um risco inerente a essa função, como, por exemplo, o risco do dano causado ao próprio servidor público, ou então o risco do dano que o servidor público pode causar. Por exemplo, ele pode vir a fazer a coleta de lixo de forma errada, deixar cair no chão alguma coisa, em virtude disso uma criança vir pisar. São várias as formas de dano que podem vir inerentes à função do Estado. Então a teoria do risco administrativo, ela fala que o quê? Fala que por isso a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, pessoal. E quem fala isso não é só essa teoria. Quem fala isso também é a Constituição Federal, tá? A base da responsabilidade civil do Estado, ela está elencada no artigo 3º, parágrafo 6º da Constituição Federal, que informa as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Isso aqui vão estar quem, pessoal, elencados aqui? As pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ter os entes da administração direta, indireta, as autarquias e fundações, tá? E as de direito privado, prestadores de serviço público, concessionários e permissionários, que responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, o dano do agente, o Estado só vai repará-lo quando ele estiver na sua função de agente público e de serventuário público, tá? É nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Como é que funciona esse direito de regresso, pessoal? Eu expliquei ele na aula passada. Se o serventuário público ele comete um dano, quem vai responder não é a pessoa física do serventuário público. Quem vai responder é a pessoa jurídica do órgão na qual esse serventuário público está trabalhando, lotado. Tá? O que acontece? A administração pública ela repara esse dano. No entanto, se o funcionário público ele causou esse dano através de dolo ou através de culpa, ele irá ser responsabilizado de regresso. É o que nós chamamos de direito de regresso. É o direito que a administração pública de cobrar de regresso do funcionário público o dano por ele causado e por ela reparado. Tá? Pessoal, é muito importante vocês saberem disso, que principalmente é quando ele está na sua função de agente. Por exemplo, um policial militar na porta da sua casa dia de domingo sem estar trabalhando. Passa uma pessoa na rua e vem agredi-lo verbalmente. Ele saca sua arma e atira. O Estado vai ser responsabilizado? Não. Por quê? Porque ele não está na sua função de agente público. Ele cometeu um crime como qualquer pessoa, como uma pessoa qualquer. Tá? Posteriormente, pessoal, nós vamos estar trabalhando com o quê? Que o agente público causador de dano, perante a administração ou perante o seu empregador, responde subjetivamente. O que é responder subjetivamente? Isso também já foi explicado. Subjetivamente é responder baseado no dolo ou na culpa. Se eu quis o resultado, se eu aceitei o resultado, ou se eu fiz a minha função para justamente causar o dano. Tá? É o que? Na culpa a gente trabalha com a negligência, a imperícia e a imprudência. São os três requisitos basilares para conseguir configurar a culpa. Tá, pessoal? Nós também vamos ter aqui que as pessoas jurídicas envolvidas na responsabilização do Estado, elas são quais? A União, o Estado, o Distrito Federal e municípios.
são os órgãos da administração direta, as entidades da administração indireta com personalidade de direito público, tá, pessoal? Que são quais? Autarquias e fundações. E seus delegados na prestação de serviços públicos, os concessionários e os permissionários. Ou seja, algumas pessoas de direito público e privado, elas também vão estar inseridas nessa responsabilidade civil do Estado. Quando que isso vai acontecer? Quando elas forem delegados na prestação de serviço público, ou seja, quando eles forem concessionários e quando eles forem permissionários do serviço público. Tá, pessoal? Isso é importante a gente saber porque o concurso público ele costuma fazer algumas pegadinhas. Ele costuma colocar uma empresa privada e falar que ela vai ser responsabilizada objetivamente. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? Se ela é delegada na função de prestação de serviço do Estado. Se for, a responsabilidade, ela com certeza vai ser objetiva, tá? Posteriormente, aliás, uma vênia, pessoal. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, baseada no nexo causal. O que é o nexo causal, pessoal? O nexo causal é aquele liame de causalidade que liga o ato ao dano. Por exemplo, eu estou no carro da prefeitura. Eu bato no carro do terceiro. Qual que é o liame causal? O abarroamento do veículo do terceiro, correto? É esse liame que liga o dano, aliás, que liga a ação ao dano. É essa ação aqui no meio, correto? Esse é que é o nexo causal, que liga a ação ao dano, tá, pessoal? E ele é imprescindível na questão da reparação do dano. Ele é imprescindível para configurar o dano e quem causou o dano, correto? Então, a responsabilidade é objetiva, baseada no nexo causal, onde não importa a culpa, pois sua existência é presumida. Ela é presumida porque, pessoal, teoria do risco administrativo, tá? Dessa forma, nós vamos ter as causas de exclusão total ou parcial da responsabilidade objetiva. Se eu causo esse dano, se o Estado causa esse dano, objetivamente, existem algumas causas que podem excluir, existem alguns fatos que geram o dano, mas que não são de responsabilidade do Estado. Ou então tem alguns danos causados que não foram providos pelo Estado. Essas causas, elas chamam causas de exclusão da responsabilidade. Com elas, eu vou estar afastando a responsabilidade do Estado, seja objetivamente ou subjetivamente do agente, mas eu vou estar afastando essa responsabilidade do Estado, pessoal. Isso aqui é o que vai fazer a gente entender quando o dano vai ser cometido pelo Estado ou não e quando o Estado responde por esse dano, tá? Então nós temos aqui a primeira causa de exclusão da responsabilidade objetiva, pessoal. Ela é a força maior. E vocês podem ver que nós estamos trabalhando com a força maior em vários quesitos, em várias matérias dentro do direito administrativo, tá? A força maior, ela vem do direito privado, pessoal. Ela é uma causa excludente das responsabilidades contratuais, tá bom? Então, como eu disse para vocês, nos contratos onde a administração pública faz contratos privados, ela também vai reger. E dentro também, uma questão ou outra de licitação, como nós vimos anteriormente, ela pode vir a estar se apresentando, tá? Como força de exclusão. Então a força maior, ela é um excludente de responsabilidade, consistente num fato imprevisível e decorrente da ação humana que gera efeitos numa relação jurídica. Pessoal, então aqui na força maior nós não vamos estar trabalhando com fato da natureza, tá? Primeiramente nós temos que entender que a força maior, ela vem do quê? Ela vem de uma ação humana, tá, pessoal? Mas essa ação humana, ela tem de ser imprevisível. Ela não pode ser prevista, porque se ela pudesse ser prevista, ela teria que ser o quê? Contida, tá? Então nós temos aí uma ação humana imprevisível e que gera efeitos na relação jurídica. Por exemplo, o artigo 393, parágrafo 1 do Código Civil, que ele fala da força maior na prestação na questão dos cheques, tá? Não é interessante para a gente, mas é só para vocês entenderem como a força maior existe, tá bom? E ela vem diretamente de onde? Do direito privado, tá, pessoal? É uma das coisas que a gente fala, interação do direito privado com o público dentro do direito administrativo, tá bom? Nós vamos ter agora a segunda causa excludente, a culpa exclusiva da vítima. Pessoal, isso aqui, a culpa exclusiva da vítima, ela é uma causa excludente da responsabilidade não só dentro da administração pública, mas também na seara civil, tá? E ela é o quê? Ela acontece quando a vítima se expõe ao perigo, concorrendo com a culpa de forma exclusiva ou concorrendo de forma parcial para o evento danoso. Em se tratando de culpa concorrente, a responsabilidade do agente será proporcional de acordo com a sua concorrência para o dano. E diante de culpa exclusiva da vítima, resta totalmente exclusiva a responsabilidade civil do agente. Então, pessoal, o que acontece? Se eu concorro para o dano que me é causado, mesmo que de forma parcial, aliás, quando é de forma parcial, a responsabilização ela acontece como? Ela acontece equivalente aos atos que eu cometi para concorrer a esse dano, correto?
Se eu estou no carro da administração pública e eu abarrou o outro carro, só que o carro do administrado, ele estava virando no local proibido, eu auxiliei a dar causa àquilo. Efetivamente eu bati no carro dele, correto? Só que ele tem uma parcela dessa culpa, tá? E se for, por exemplo, uma causa exclusiva, por exemplo, eu estou passando com o carro da administração pública e o administrado não para na placa de proibido de parada obrigatória, o que acontece? Ele vai estar excluindo totalmente a responsabilidade do Estado pelo dano causado. E em determinados casos, pessoal, pode vir até mesmo uma ação de reparação movida pelo Estado contra o administrado, tá? Então o que nós temos que entender? Na culpa exclusiva da vítima, a vítima ela tem de se expor ao perigo, concorrendo, pessoal, ela tem de concorrer para o dano causado a ela, tá? De forma exclusiva ou parcial. O que acontece no exclusiva? Afasta totalmente a responsabilidade. No parcial, eu vou responder pelos atos que eu fiz. Tá bom? Aí nós temos a terceira causa excludente de responsabilidade, que é o fato exclusivo de terceiro. Ele é diferente, pessoal, da culpa exclusiva da vítima. Por quê? Por causa de quem está sofrendo o dano. O primeiro foi a vítima, exclusivamente, aliás, de quem está causando o dano. O primeiro, a vítima concorreu para o dano. Enquanto que aqui, o terceiro, alheio àquela relação que está acontecendo, concorre para o dano, tá? Então nós temos aqui o fato exclusivo de terceiro. Ocorre quando o dano cometido surge exclusivamente em função de ato de terceiro. Quando exclusivo, elide totalmente a culpa. Pessoal, aqui nós estamos trabalhando o fato exclusivo de terceiro. Mas existe o fato de terceiro, que vai acontecer exatamente a mesma coisa da culpa exclusiva da vítima. Quando o fato é exclusivo de terceiro, elide-se totalmente a responsabilidade do Estado, correto? Enquanto que no fato de terceiro, ele é parcial. Então o Estado vai ser responsabilizado com os atos que ele concorreu para o dano, tá bom? O fato de terceiro não exonera o dever de indenizar, mas permite a ação de regresso em face do terceiro. Então aqui nós também temos a ação de regresso, correto? Isso aqui, pessoal, no fato de terceiro, não é no fato exclusivo de terceiro, correto? No fato de terceiro existe o direito de regresso da administração pública frente ao terceiro que auxiliou a causar o dano. Tudo que a administração pública ela vai ter de reparar, o terceiro pode sofrer essa ação de regresso e ter de reparar a administração pública, tá? Ou seja, se o fato de terceiro não for responsável pela totalidade do dano, este não exonera a responsabilidade de forma integral, apenas parcial e de acordo com sua parcela de responsabilidade. É exatamente isso que eu disse para vocês. No caso do fato de terceiro e não no fato exclusivo de terceiro, nós vamos ter o quê? Eu vou ser responsabilizado pelos atos que eu cometi para concorrer ao dano, ou então pelo dano que eu causei, e não pelo dano na sua integralidade, tá, pessoal? A administração pública, de maneira alguma, ela vai ser boba, tá? Ressalta-se que, se houver culpa concorrente do terceiro e do agente causador direto do dano, será solidária a responsabilidade. A vítima poderá acionar qualquer um deles pela totalidade do prejuízo. O que é isso, pessoal? Neste caso, no fato de terceiro, nós temos dois causadores de dano. Esses dois causadores de dano, eles respondem de forma solidária. Não é um ajudando o outro, não, pessoal. Na verdade, a solidariedade, ela vem em prol da pessoa que recebeu o dano. O que seria essa responsabilidade? Ela pode ajuizar uma ação tanto contra eu, Estado, ou eu, agente na figura do Estado, né? No caso, o órgão público ou então a entidade administrativa na qual eu vou estar lotado, e o terceiro que fez o dano, que auxiliou na feitura do dano. Nós vamos ter os dois, correto? Eu posso entrar tanto contra um como contra o outro, ou contra os dois. De qualquer forma, se eu entrar contra a administração pública, ela poderá se responsabilizar integralmente pelo dano. Se, por exemplo, na batida de carro eu cometi um dano de R$5.000, correto? Contra a vítima. Aliás, se o prejuízo causado foi de R$5.000, eu dei causa a metade desse dano, o terceiro a metade desse dano. Eu posso acionar metade da administração pública, metade do terceiro? Pode, mas eu também posso acionar a integralidade do dano à administração pública e a integralidade do dano para o terceiro. E depois irá ocorrer uma forma de cobrança entre os dois. Vai acontecer uma cobrança de regresso pelo pagamento do dano causado. Tá, pessoal? Essas são as três causas excludentes da responsabilidade civil do Estado. Elas são sobremaneira importantes para o concurso público, porque é nelas que você vai estar vendo as exceções. Elas são as exceções da responsabilidade civil do Estado, tá? Então, pessoal, vamos estar dando uma volta rapidinha, só para vocês entenderem melhor quais são as causas excludentes de responsabilidade do Estado.
Primeiro nós vamos ter a força maior, que é fato imprevisível decorrente de ação humana que gera efeitos na relação jurídica. Simples. Nós vamos ter a culpa exclusiva da vítima, quando a vítima se expõe ao perigo, concorrendo com culpa exclusiva ou parcial para o evento danoso. Dessa forma, o Estado vai pagar no que ele influenciou no dano. Quando ele não influenciar no dano, ele não vai ter que arcar com a responsabilidade. E o fato exclusivo de terceiro, que quando o dano é cometido, surge exclusivamente em função de ato de terceiro. É bem simples, é assim que a gente tem que trabalhar, tá, pessoal? Eu vou estar esperando vocês nas nossas próximas aulas de Direito Administrativo, aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Pessoal, até lá, tudo de bom.